eu não faço aqueles segundos de espera, já entra direto no ar. E por acaso já estamos no ar. Salve, salve galera! Para quem por acaso já está por aí aguardando a gente entrar no ar, boa noite! Para quem for nos assistir algum outro dia, alguma outra hora, seja aqui na plataforma roxinha ou seja ali na plataforma vermelhinha, vos desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sinta-se acolhido ou acolhida ou acolhide. Vamos começar mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que trago pessoas maravilhosas para debater os mais variados assuntos em torno do RPG. E como vocês estão vendo aqui na telinha, o tema de hoje é realização de encontros ou eventos online de RPG. Antes de eu explicar o porquê de ter trazido este tema para hoje, vou primeiro apresentar os convidados. E a primeira convidada se chama Viviane Silva. Vivox, ou Bestre, é de São Paulo, artesã e perfumista. Joga RPG desde os 17 anos de idade, narrando e jogando numa proporção de 5:1, para variar. É apaixonada por Lobisomem o Apocalipse, Wraith the Oblivion, GURPS e vários jogos indies como Essas Pessoas na Sala de Jantar, Goddess Save the Queen e Arquivos Paranormais. Faz parte do grupo Matilha da Garoa, dando palestras, aulas e mestrando RPG nos Sescs do estado de São Paulo, além de já ter participado de diversos eventos, tanto como apoio, organização ou narradora. Atualmente está na equipe como uma das coorganizadoras do Dia Nacional do RPG 2021. Vivi, diga um oi pra galera. Todo mundo. Muito bom estar aqui. Beleza. Vamos à próxima convidada. Ela se chama Clarissa Pignolati. É isso mesmo, Clarissa, que falou o sobrenome? Isso aí. Serve. Certinho. Parte do Mímico Desdentado e uma das fundadoras do RPG de Mulherzinha, é engenheira, feminista e ferrenha defensora das diversidades. Se aventura no mundo do RPG há mais de 10 anos como jogadora e narradora, com cada vez mais certeza que as companhias importam mais do que o sistema. Clarissa, diga um oi pra galera. Olá pessoal, boa noite. Show. E por fim, Maurício Borges, formado em comunicação social, atua como educador social e em equipamentos da educação, cultura e assistência e desenvolvimento social. Fundador do coletivo RPG e Cultura, trabalhando com RPG e board games como ferramenta socioeducativa. O coletivo é subsidiado por programas da Secretaria Municipal de Cultura e atua nas regiões mais periféricas de São Paulo. Maurício, diga oi aí pra galera. Olá galera, saudações. Show. Bom, vamos à explicação do porquê que eu trouxe esse tema. Todos vocês já sabem, com certeza, ainda estamos sobre a pandemia da Covid-19. Não se enganem, ainda não acabou. Precisamos continuar nos protegendo, precisamos tomar medidas de segurança e saúde para que possamos sobreviver a essa fase que estamos passando, que deverá durar bastante ainda, considerando o presidente que nós temos. Enfim. Rir para não chorar. Exatamente, tirar as palavras da minha boca. Mas enfim. Só que estamos desde 2020, para ser mais exato, março de 2020, nos adaptando para não deixar a chama do RPG morrer. E foi o caso de migrarmos quase que completamente para os jogos online. Eu devo dizer da minha parte, eu era muito resistente a qualquer atividade online. Para mim, RPG era presencial. Mas eu me vi março, abril, olhando para a realidade triste. Ou metia a cara num Roll20, ou fazia alguma atividade, seja no Twitch, seja no YouTube, ou simplesmente hibernaria as minhas participações em RPG.
E eu disse, não, vou deixar de lado essa minha preguiça, essa minha má vontade, vou meter a cara, porque RPG é muito melhor, muito mais bacana de jogar, nem que seja online. E assim, mergulhei nessa vida, e eu não fui o único. Eu não sei aqui dos convidados, mas várias outras pessoas que não tinham costume aderiram também a alguma atividade online. E o mesmo aconteceu aos eventos e encontros de RPG, incluindo Dia Nacional do RPG, que surgiu como uma atividade coletiva por várias cidades do Brasil, dentre outros eventos, por exemplo, até o DOF, me esqueci como é que diz o DOF, é o Diversão Online, Diversão Offline, Diversão Offline que era presencial, afinal de contas era offline, também aderiu para alguma atividade. E também tivemos eventos muito interessantes que surgiram recentemente, que é o caso do RPG de Mulherzinha. Se vocês não assistiram, dê uma conferida, seja no canal Twitch delas, seja no YouTube. Vejam lá os debates, o que já rolou. É super interessante, tem debates muito legais. Dê uma conferida. Fica aqui minha dica para vocês darem lá. Então, o que não faltou foram atividades que tiveram que se adaptar à nova realidade. Depois dessa introdução, vamos agora ao nosso debate, pois esses três convidados irão falar suas experiências, falar como foi as suas vivências em torno de realizar algum evento, algum encontro de RPG online. Mas antes de começar a falar, deixa eu falar aqui para a galera do chat como é que funciona o nosso debate. Vamos fazer 3 perguntas, que elas são perguntas norteadoras, elas não são engessadas, os convidados poderão flutuar à vontade, mas eles sempre vão estar com essa pergunta norteadora, conduzindo os comentários deles. Vocês aí do chat podem comentar, podem fazer perguntas que eu pinço daqui e jogo para eles também comentar. Sendo assim, vamos à primeira pergunta, que é: em que momento você percebeu que era hora de se realizar um evento ou encontro online de RPG? E para começar, eu convido a Vivi. Então vamos lá. O primeiro momento que foi, tipo, precisa ser feita alguma coisa, porque tá todo mundo ficando doido. Foi logo na sequência do cancelamento do DOF, né, aqui em São Paulo, tipo, já deu aquela abalada, né, o DOF de 2020. E foi em julho, né, o DOF era para maio, aí cancelou, que ia ser aqui em São Paulo, aí foi para junho, julho não, para junho, com mais um período de quarentena. Você olhava a movimentação nos grupos, o número de pessoas perguntando como narrar coisas online, colocaram e aumentaram muito. E foi hora do tipo, a gente precisa estar gente diferente fazendo, a gente tem que mexer alguma coisa para seguir o evento. E estruturar mesmo o evento foi no do RPG e Cultura, quando foi aula online, e vamos narrar online pelo Discord. Aí foi bem do tipo, ai meu Deus, eu odeio o Discord, ai que porcaria o Discord. Então foi maio, junho, foi aquele choque de realidade. E o Louca Aventuras foi do tipo, vai, que ferramenta é essa? Do tipo, vai no tapa. Aí foi, pelo menos pra mim, assim. Aí depois só engatilhou e foi seguindo, veio o Dia Nacional, o Anima Geek, veio seguindo esse evento. Tipo, bora no que é o que funciona. É seguro. Boa. Clarice, sua vez. Acho que essa pergunta pra mim, ela tem 2 respostas. Porque o Mímico Desencado, a gente é um canal que já existia antes da pandemia. Então, pra mim, foi muito mais uma transição entre eu jogar presencialmente e eu jogar online no Mímico, né? Isso veio de achar pessoas com quem eu gostasse de jogar. A minha mesa tava se desfazendo. Eu percebi que eu tava sentindo falta de algumas companhias, assim, de alguns tipos de jogo que tivessem mais a ver comigo. E aí, o pessoal jogar aí deu muito certo, assim. E a gente não funcionaria presencialmente porque a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil.
Então, assim, acho que o da gente conseguir em muitos lugares diferentes que a gente não conseguiria de outra forma, né? Criar amigos com essa distância. Então, acho que isso também é um pouco do que vem acontecendo, né? Acho que a gente veio de lugares diferentes, ela veio muito pra ficar. Agora, o RPG de Mulherzinha, na verdade, ele veio com a intenção de ser um evento online mesmo. Ele jamais foi pensado para ser presencial, porque ele também não funcionaria como evento presencial. E ele surgiu, para quem não sabe, né? Primeiro, o que é o RPG de Mulherzinha? Ele foi um evento que aconteceu no mês passado. Teve a primeira edição mês passado, se tudo der certo, tem a segunda edição ano que vem. Que foi um evento feito somente por mulheres participando. A gente justamente viu um evento que tinha tido um público legal e que a gente viu que a participação de mulheres era menos de 1/4 dos participantes nas lives e tal. A gente ficou muito incomodada com essa ocorrência, porque não é como se não tivessem mulheres produzindo RPG. Isso não existe nos eventos. É como se tivesse sempre uma minoria e nunca fossem convidadas, nunca fossem valorizadas. Então o que a gente queria, o evento surgiu com vontade de, putz, vamos. E justamente esse processo, assim, e ele nasceu para ser uma das mulheres. E aí divulgar todos os canais que essas mulheres tinham, essas pessoas incríveis que tinham esse conteúdo na internet. Em presencial, acho que eventos como o Elementar poderiam funcionar presencialmente, mas a ideia de como um brote mesmo das pessoas tem que ser online. E acho que a gente está vivendo também. Perfeito. Maurício, sua vez. Eu tô ainda enfrentando algum problema aqui de conexão, tô sentindo. Mas vamos ver se eu consigo falar. Muito semelhante com o que as meninas já falaram e até mais com a Vivi mencionou o Louca Aventuras, né? Que foi uma primeira ação que a gente tentou fazer online. Vale lembrar que a gente estava com o edital da Secretaria da Cultura de 2 anos, de 2019 e 2020. E era um edital para fazer eventos bimestrais presenciais. Só que aí em 2019 a gente tocou todos os eventos direitinho e em 2020 veio a pandemia, né? A gente conseguiu fazer o primeiro evento, né, lá no primeiro bimestre de 2020, mas os outros 5 eventos que a gente tinha que fazer, queria entregar, a gente suspendeu. Inicialmente a gente suspendeu naquela fé de que a pandemia não ia durar o tanto que demorou, né? E que ainda está durando. E então a gente deu aquela pausa, assim, quando acabar, quando suspender, a gente retorna, né, com as atividades presenciais. E a gente paralisa ali com Loucaturas, né, que foi uma proposição que Fava, né, também. E aí foi os processos que a gente começou a fazer e adaptar algumas coisas para fazer online. Mas é isso, no final das contas é a pandemia que gerou essa necessidade. Quando a gente viu que não ia ser tão rápido, né, ia demorar muito mais, a gente passou praticamente o ano todo passado fazendo só as atividades semanais, mas os eventos bimestrais ali que estavam suspensos a gente não pensou em retomar. E a gente retomou esse ano, no começo do ano, a gente mudou o cronograma, né, para que ao invés de ser eventos bimestrais passar para ser eventos mensais, né, os 5 eventos, sendo que o aconteceu agora em agosto, né? Então, basicamente, a pandemia nos forçou a nos adaptar aí para essas condições. Eu vou aproveitar que é uma coisa assim que eu senti que era mais marcante no da Vivi e no Maurício, não tanto da Clarissa, porque ela relatou que já havia algum costume online por conta do mímico desdentado, que é a questão da familiaridade tecnológica. Eu partilho do relato de vocês. Quando eu me dei de cara, por exemplo, com o OBS, nossa, dava vontade de querer esmurrar o computador. Eu ficava assim, meu Deus, como é que faz? Eu não aguento. Eu contei. Eu desisti do OBS umas 15 vezes antes de fato começar a usar ele. Eu abria, ficava olhando, abria o tutoriais no YouTube, abria uma homepage com alguma explicação. Eram até legais, eram bem instrutivos, mas sempre tem um detalhezinho que te irrita.
E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês lidam ou superam essas questões tecnológicas para viabilizar as atividades que vocês conseguiram realizar nesse período? Vivi. Tá sem áudio, Vivi? Não, xingando. Foi muito. Dá pra ouvir? Tá tudo certinho? Dá. Tô ouvindo. Eu já narrava online porque eu tenho uma mesa que também tem pessoas de vários cantos do país. E, tipo, ela não existiria se não fossem, tipo, o 20 foi aquela coisa de, meu Deus, era tudo mato, nunca tinha jogado online. Eu tenho um sério problema com tecnologia, as pessoas me odeiam, né? Então trava, cai, um caos. Aí a sorte é que um dos dois é louco dos computadores, né? Super viciado. Então, ele fazia os tutoriais e ensinava pra gente. Tipo, ele virou o professor na mesa, né? E foi aprendendo os macetes e a gente começou a jogar no Roll20. Só que a gente jogava aquela coisa. Lá no Roll20, tipo, era pra rolar e o áudio pegava pelo Google Meet, na época que chamava Handouts ainda. Era o Handouts, não era nem o Google Meet. Então, quando chegou a obrigação do tipo, agora não é só essa mesa, que era uma só, eu tinha feito uma vez a ficha para um sistema só, já sabia de cor onde tava as coisas, porque o menino tinha ajudado, né? A mexer ali tava tudo ok. Tinha um monte de mesa, todas as mesas precisavam passar pelo virtual. E de cara eu tive jogador que bateu o pé e falou, não, eu só jogo presencial. E ficou aquela sensação super chata, sabe? Do tipo, olha, se é só presencial, a mesa vai parar. Porque aquela coisa, o jogador, ele sabia que ele não podia jogar, mas ele só queria jogar presencial. Então eu tive 2 mesas que pararam. E depois de 2 anos de pausa, a gente nem sabe se a mesa vai voltar. A gente continua se falando e tal, mas o papo não envolve mais os personagens, né? E foi chamar aqueles jogadores que toparam. Eu acabei abrindo com o resto da mesa, né? O resto não, os sobrantes da mesa, onde teve gente que se negou a ir pro virtual. Fazer outra mesa e convidar mais gente. E sair do, tipo, porque virou uma reclamação, né? Que nem eu falei, virou uma reclamação constante nos grupos de RPG. E foi muito do tipo, sabe? Reza. Muito pra não ser uma pessoa tóxica. E do tipo, mergulha nos grupos e convida. Quero narrar sistema tal, quem quer jogar? Eu era muito resistente a narrar em evento, principalmente virtualmente, porque eu falei, meu, não tô vendo a cara do fulano, né? No físico, você tem se der ruim, você chama um segurança. E no virtual, o que eu vou fazer? Né? Então foi do tipo, foi aquele baque assim do tipo, meu, vai que vai. Aí entrei, trouxe esse grupo do Facebook, fui caçando jogador, propondo mesa. Hoje eu tô assim, com mais mesa do que eu deveria. Em mesas de pessoas de evento, eu só tive um problema nesses 2 anos de pandemia, eu só tive uma pessoa que deu problema, e deu problema com todo mundo na mesa, né? E eu descobri que depois a mesma pessoa deu problema em outros grupos, porque surgiu o RPG por texto no Telegram, e de lá saiu mesa de RPG. Eu entrei no grupo do Nação Garou, né? Tipo, também lá saiu 2 mesas de RPG. Narrar em evento, já saiu mais uma mesa de lobisomem, porque o lobisomem sempre junta a mesa. E foi nos trancos e barrancos. Foi de chegar assim dentro do Discord e falar, gente, pelo amor de Deus, como é que eu libero a voz do fulano? E vinha alguém que já manjava e dá aula. Muito tutorial. Porque você olha, do tipo, por que não usa o Meet? Um gerente de grupo. Por que você não usa o Telegram? Porque na época não tinha câmera e só tinha rolador de dado. Então foi muito na ajuda. A própria comunidade foi dando help. Tipo, comparando uma plataforma com a outra, ou tá com 3 meses gratuito, tu entra nesse link. Aí o link já foi validado, né? O moderador do grupo falava, link validado, não é golpe. E, meu, tipo, nisso eu acho que eu peguei 3 meses de promoção em promoção, porque em grupos do Facebook rolavam esses códigos de loja. Foi bem assim, foi aos trancos e barrancos, e, olha, muito xingamento. Bem, você viu, Raga, na aula de OBS, o que foi o Skype e o meu OBS, né? Eu só faltei chorar enquanto estava fazendo a aulinha. Mas
ainda tem muita coisa para aprender, porque tem muito recurso. Tem umas coisas assim, eu tô descobrindo a Twitch e o TikTok agora, né? Tô com um olho desse tamanho, do tipo, meu Deus, dá pra fazer tudo isso. Porque cada hora é uma ferramenta nova. E o povo fala, o povo cobra. Ninguém mais quer ver Facebook, agora é TikTok. 5 minutos de explicação. Oh, meu Deus do céu, por que eu vou manter a cabeça pra isso tudo? É quando o divisor de águas da idade começa a aparecer. Aquela coisa, né? Na hora que você joga, ao mesmo tempo que o sistema tá fazendo aniversário, as coisas começam a complicar. Tipo, Vampiro 30 anos, aí você para e fala assim, meu Deus, eu peguei a edição de lançamento que eu tava aqui, aí você, ai, não vou mais com ninguém. Boa, bem lembrado, Vivi. Clarissa, sua vez. Acho que pra mim esse é um pouco menos pronunciado mesmo, porque a gente já tinha sofrido um pouco com essa parte antes da pandemia. Foi uma luta um pouco mais antiga. A gente tem uma pessoa no Mímico que manja bastante, é quem salva a gente. Para um RPG online, não tem como fugir disso. Em alguma coisa vai dar problema em algum momento. A câmera vai sumir, vai cair, a internet vai dar ruim, vai acabar a luz. Algum problema vai dar, mas a gente tá. E vai aprendendo a contornar mesmo. E acho que o que a Vivi falou da gente fazer isso em grupo, né, ajuda muito. A gente tá muito mesmo, a gente discute muito, até com outras pessoas de outros canais que estão como tá fazendo aqui, cobrir esse negócio e tal, então isso é muito verdadeiro. Acho que é isso mesmo, é sempre junto. E assim, no RPG de Mulherzinha, a gente tinha lives basicamente em vários canais, né? Então a gente ficava meio que tentando dar suporte pra todo mundo ao mesmo tempo, sendo que nenhuma das organizadoras era super expert em nada, mas se ajudar pra você, assim, toma aqui a senha da minha conta, entra aí e vai. Que também é uma forma de ajudar. Acho que é isso. O resumo é comunidade, é o que tal. Eu quero destacar aqui uma coisa, inclusive até um elogio que eu gostaria de fazer. Eu fiquei muito encantado e bastante impressionado com o poder de organização do RPG de Mulherzinha. Inclusive eu cheguei até a fazer um comentário com a Vivi e os demais lá do Dia Nacional do RPG. Eu vi a engrenagem funcionando tão bem entre vocês, eu disse, nossa, que maravilhoso. E aí nesse momento eu tô até trocando ideia com eles. Não sei se a gente vai conseguir fazer igual, mas pelo menos trouxe a reflexão pra gente. E a gente tá trocando ideia ainda. Então eu deixo o meu elogio, fiquei muito encantado com a organização de vocês. Foi 10. Não, isso é muito bom de ouvir. A primeira frase foi, gente, elas são doidas. Pera, elas começaram a fazer um evento, precisa aprender isso. Foi literalmente. Todo mundo ficou muito chocado, porque, olha, vocês fizeram um trabalho maravilhoso e rostear um monte de gente ao mesmo tempo é de tirar o chapéu, cara. Ficou todo mundo tipo, como assim? A gente ficou muito feliz de ouvir mesmo, assim, porque quando a gente começou a organização, o pensamento foi esse, a gente é louca, o que a gente tá fazendo? Nunca que isso vai dar certo. Mas o objetivo foi assim, o mínimo que a gente conseguir tava valendo, vamos fazer menor, e quando a gente viu tinha muita gente interessada, muito envolvida. Nós éramos 5 na organização, mas além disso tinham todos os canais que se envolveram, e acho que isso também, a gente muito, todo mundo ser muito parceiro. Então, assim, deram vários perrengues, vários problemas, mas que bom que deu tudo certo no final. Eu fico muito feliz de ouvir que pareceu organizado, pelo menos. Isso era o objetivo. Show. E para fechar a roda, Maurício. Eu acho que é muito, de novo, aquela coisa, as meninas já falaram muito dos aspectos que são semelhantes, né, das dificuldades. Isso daqui é a chave de transmissão, isso daqui é onde você dá play, isso daqui é onde você manda lá e pronto. E se vira com o resto. Aí essa coisa de organizar elas, de fazer o layout, aí eu aprendi com o Hagabashi, nos vídeos que ele produziu. Então, você foi meu professor indiretamente. Você não estava ao vivo, mas eu estava muito enviado. Foram ótimas, Hagabashi. Foram referência.
E assim, é um exemplo, né? A gente tá falando do OBS, mas aí tem também as plataformas. Eu não sou acostumado com o Roll20, né? E fui atrás também. Membros do coletivo fizeram reuniões ali de capacitação entre os membros. E depois a gente aprendeu ali o Obar Rodeio também, né? Que tem uma outra plataforma aí que eu recomendo. É uma versão bem mais tranquilinha do Roll20. Depois eu mando o link aí. Sim. E usei ele, inclusive, online. Mas enfim, aí o que eu queria falar é o seguinte: isso que eu tô falando é mais do mesmo, né? Que as meninas já citaram bem e faz parte da nossa realidade também. Mas um aspecto de dificuldade que para mim foi mais importante tá relacionada com a missão do coletivo, né? Do RPG e Cultura, porque o nosso objetivo é atender as regiões periféricas e os jovens, a questão que tem ali uma situação de vulnerabilidade maior. E a galera que já tem a familiaridade com as novas tecnologias é uma galera que já tem esse tipo de acesso, né? Já está acostumado e tudo mais. A gente teve, quando a gente adaptou os eventos para online, por exemplo, a gente teve galera de Brasília participando dos eventos, que era legal, sensacional, veio gente do Amazonas, que da hora. Só que cadê a galera do Parelheiros, né? Cadê a galera aqui da periferia, da Zona Sul, né? A galera que a gente atendia presencialmente, né? Que continuaram acompanhando ali de forma online. Então, acho que, como já foi falado muito dos problemas, né? Que também passamos, eu queria citar esse também, que é a nossa dificuldade de acesso e ao nosso público, né? Que é o nosso público principal. Eu vou aproveitar esse comentário do Maurício e falar de uma realidade, não vou dizer que é só nossa, eu tenho certeza que também é de várias partes do Brasil, mas é uma coisa assim que está mais próximo do meu olhar, eu enxergo isso. Aqui no estado do Pará, os grandes centros urbanos não são tantos e uma boa parte da população vive na periferia ou em cidades mais de interior. E boa parte do contato que eles têm com a internet é graças aos smartphones. E eles acabam se valendo de alguma área de Wi-Fi para ter acesso ao que há de hoje de produção de conteúdo na internet. E os pacotes de dados deles, naturalmente, dependem da quantidade de crédito que eles conseguem colocar nos números deles. E eu vendo o Maurício falando, a questão de levar o conteúdo para essa comunidade de periferia é muito parecido com o que a gente enfrenta aqui com as cidades menores ou as periferias dos centros urbanos aqui do estado do Pará. É difícil, às vezes assim, eu posso falar do que eu vejo hoje, fazendo uma análise do início da pandemia e agora, muitos dos nossos grupos atuantes aqui no estado meio que diminuíram a atividade. Porque nem todo mundo consegue reunir para fazer alguma coisa, algum jogo. Por quê? Porque os seus participantes, o seu público-alvo não tem esse acesso. É a triste realidade do Brasil. A gente tem poucos que tem muito e uma enorme quantidade de gente que tem muito pouco. E acesso à informação, gente. Acesso à informação, que deveria ser uma coisa super acessível. Fica aqui essa minha reflexão de ver como é que a gente pode chegar até essa galera, tentar trazer eles para perto da gente, que como eu sempre digo para todo mundo, uma nação ou uma comunidade só cresce quando todo mundo compartilha seus conhecimentos, é compartilhado e não simplesmente cada um no seu quadrado. Não, precisamos compartilhar conhecimento para que todos crescemos juntos. Bom, deixa aqui uma reflexão. Perfeito. Vamos para eu queria aproveitar a sua fala, porque uma coisa assim, a gente, assim como a Vivi, né, com a Matilha da Garoa, o RPG Cultura também é fornecedor do Sesc São Paulo, né? E desde o começo da pandemia, todas as atividades do Sesc foram suspensas, incluindo um evento que última edição, que é o NerdCon, né? E no Sesc Interlagos, e muito não conseguiu ser adaptado para online. E aí, sortemente, agora no mês retrasado, em julho, uma das unidades do Sesc, né, o Sesc Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo, entrou em contato com a gente aí sim com uma proposta que a gente conseguiu adequar de uma forma interessante.
eles pediram pra gente fazer uma ação com jogos de tabuleiro nos abrigos de criança e adolescente. Como que funcionou a dinâmica? A gente fez uma capacitação com os educadores do abrigo online. Os abrigos receberam os jogos por os jogos, né? E a gente passou ali alguns encontros ensinando os educadores o jogo. Depois a gente ficou supervisionando, vamos dizer assim, né? Assistindo, dando dicas enquanto estavam em atividade com os adolescentes. Então a gente também jogou com os adolescentes, mas assim, a gente da RPG Cultura online numa câmera, assistindo eles lá numa televisão e eles jogando entre eles. Porque é aquela coisa, eles estão não abrindo, eles não saíram de casa para fazer, eles não estão se expondo né, a situação, os educadores já trabalham lá. Então assim, foi uma coisa que passou né, o julho agora que a gente conseguiu fazer algo nesse sentido. Então, dentro do que você falou, né? Se a gente tem que procurar criatividade, tem que procurar se adaptar, tem coisa que não vai rolar. A gente sabe que teve outros projetos da Secretaria da Cultura que simplesmente não concluíram-se. As pessoas tiveram que devolver a verba e encerrar as atividades porque não tinha como adaptar para online, né? Então, assim, a cultura foi muito prejudicada e a gente que é um tipo de cultura que está relacionada a novas tecnologias, né? Que é a cultura nerd, geek, a gente conseguiu ainda ter essa adaptação aí, mas ainda com essa dificuldade, né? Só para contribuir com isso também. Show. Alguma das meninas gostaria de também contribuir? Vocês já falaram tudo, assim. Acho que a gente esquece muito que a internet é um privilégio também, né? No Brasil. A gente fala que ela é acessível para todo mundo, mas na verdade não é. E a gente ainda tem muito que avançar. Eu acho que essas alternativas que vocês apresentaram são muito relevantes e que a gente precisa pensar sobre isso. Entendi. Programa que são mais fácil, com menos consumo de dado, e a mídia que o público está consumindo. Né? Tipo, a gente, né, conversou principalmente no Animagui, e o Discord ele é a melhor coisa para você gerenciar um evento se você quiser uma sala central para receber os outros. Mas ele é difícil de entrar, ele não é amigo de cara, ele é pesado. Tipo, como é que você passa esse Discord para os outros? Aí o WhatsApp tem várias promoções gratuitas, o WhatsApp não tem uma chamada de vídeo coletiva, aí você fica, pô, WhatsApp, que merda! Tipo, é aquela luta, você tem que procurar uma plataforma para poder juntar. Vai continuar por um tempo, infelizmente, essa briga. Perfeito. Vamos então agora à segunda pergunta norteadora, que é: quais são os maiores desafios enfrentados por quem realiza um evento ou encontro online de RPG? Desta vez, convido a Clarissa a começar. Eu acho que os desafios são inúmeros, né? A gente vai sempre ter alguma dificuldade. Mas, assim, falando especificamente da experiência que a gente teve com a RPG de Mulherzinha, foi a gente estruturar um formato que funcionasse para o que a gente queria, assim. Porque o evento que a gente estava construindo era uma coisa que ainda não tinha sido construída, pelo menos não com essa iniciativa, não dessa forma. Então, conseguir entender um jeito bom, aquilo também é possível. Gerar engajamento, gerar conscientização, ser vantajoso para quem está participando, isso tudo foi um processo de construção grande, assim. E aí daí vieram todas as dificuldades de operacionalizar isso. Então, a gente precisava de conseguir patrocinador, porque a gente queria fazer um processo, já que a gente está reunindo tantas pessoas no mesmo ambiente, vamos usar esse engajamento para coletar doações e doar para uma galera que precisa. Então, achamos uma ONG, que é o Vale PCD, inclusive é uma ONG super legal. Procurem depois. E aí eu queria gerar essas doações, mas para estimular as doações a gente precisava de ter uma contrapartida para quem está doando. Então a gente precisava de patrocinador para o evento, então fomos correr atrás de patrocinador e aí acessar as editoras e as pessoas numa época que a gente está vivendo, que tá uma crise do caramba, também gera uma dificuldade a mais, porque meio que quem faz coisas de RPG não são grandes editoras na sua maioria, né? Então é muito difícil para essas editoras também terem possibilidade de oferecer algum tipo de livro, algum tipo de... Então foi todo um processo.
Uma outra dificuldade que a gente teve foi justamente de gerar ali tudo que eu queria. Que a gente queria fazer um evento reunindo várias mulheres que gerassem conteúdo sobre RPG na internet. Só que nós começamos com 5 organizadoras e a gente estava um pouco limitado às pessoas que a gente conhecia. Então, por mais que tentou ao máximo expandir essa rede e perguntar para alguém se conhecia outro alguém, quem a gente pode acessar, posta no Twitter, conversa com não sei quem que tem outros contatos, para a gente conseguir sair ao máximo possível da nossa bolha. A gente sabe que a gente é muito restrito, que tem muita gente muito legal fazendo muitos profissionais que a gente não conseguiu acessar, convidar, não viu a divulgação, então isso tudo também foi um dificultador, assim. Isso, assim, falando mais da estruturação do evento comum. Aí, canais foi um pouco mais fácil em termos de logística. A gente não teve que lidar com muito público, a gente teve simplesmente que conseguir organizar todas as participantes para elas conseguirem lidar com suas próprias transmissões, assim. Então, nesse sentido, eu acho que foi um facilitador para a gente. Mas a parte que estava no back-office, né, o atraso para o evento acontecer, acho que ela foi bem desafiadora nesse sentido. E assim, a gente estava fazendo um evento chamado RPG de Mulherzinha, um evento todo construído por mulheres. A gente teve que tomar muito cuidado durante toda a organização do evento para tentar deixar essas mulheres seguras. Porque a gente sabe que o ambiente da internet, o ambiente do RPG, muitas vezes é extremamente tóxico. Então, sempre tinha gente de organização nos chats pra gente ficar atento para conseguir banir alguém que aparecesse falando merda. Mesma coisa no Twitter, participantes. Então, um evento totalmente por mulheres, ele também tem esse dificultador que muitas vezes a gente ignora, porque infelizmente a gente vive numa sociedade um pouco, né, muito machista e que tem muito essa dificuldade. Um pouco muito machista, mas acho que no geral, assim, quando a gente vai falando todas as dificuldades parece impossível, né, mas na verdade não é só etapas que são esperadas e que vão sendo superadas, que as coisas vão acontecendo, mas não é fácil, né. Antes de eu passar para o Maurício, deixa eu fazer aqui um relato engraçado. Eu costumo assistir, eu costumo escutar, porque eu não consigo assistir. Enquanto eu estou realizando meus trabalhos, eu estou escutando, eu deixo no meu celular, passando o vídeo, aí eu vou escutando. E foi o que eu fiz com uma boa parte dos vídeos do RPG Mulherzinha. Aí quando eu estava escutando o da generalização, nossa, as minas começaram, elas adotaram o Rodrigo como um nome para escrachar valendo. Aí eu, Rodrigo, aí eu olhava, Rodrigo, eu olhava, Rodrigo, eu olhava. Sabe aquele negócio automático? Eu, porra, deixa eu trabalhar. Não foi fácil pra quem chamou o Rodrigo aquele episódio, com certeza. Era psicológico. Eu não conseguia. Falava, Rodrigo, parecia assim que tava alguém me chamando, eu virava. O que foi? É sério, eu tive que pausar porque eu não tava conseguindo produzir. Ai, que dó. Elas falaram muito, não tem noção. Tava me dando já tremor. Parem! Escolhe outro nome, por favor. Vai fugir nas ofensas. Não, o problema não é o conteúdo que elas estavam falando, o problema era falar o nome. Eu tava concentrado. Aí de repente eu perdi a linha. Eu fazendo algum cálculo. Cara, o número! Me chamaram! Ai, lasquei. Mas é só isso, esse registro engraçado. É intuitivo, né? Cara, impressionante. Falava o nome, eu virava. Nossa. Mas enfim. Maurício, sua vez. Não, acho que assim, a gente, as perguntas, a gente tá respondendo. A gente respondeu a primeira já com um pouco da resposta da segunda, né? Questão do. Acho que era. Essa questão do que eu falei, né, da dificuldade do nosso real público ter acesso ou não, de alguns entendimentos, de alguns recursos. Que claro, se a gente vai atrás para aprender, fica, né, você tem que saber o que está fazendo. Então, por exemplo, a questão do OBS, a questão de como funcionam as plataformas, quais as redes que a gente para colocar no YouTube, para colocar no Facebook. Então todas essas questões tecnológicas
primeira coisa que você tem que fazer é aprender. Se você já não sabe, aprender, e não só aprender, mas ficar praticando, né? Porque só como vai acontecer, a gente teve um branques de muitos membros do coletivo, mesmo tendo sido avisados para terem uma familiaridade ali, se adaptarem, apareceram na hora do evento para fazer, e aí é onde, que nem a Vivi falou, o problema já aparece, as coisas já estão ali. A Clarissa falou, né, ela citou vários problemas que pode acontecer, que eu fiquei pensando, meu Deus, o Gremlin vai escolher um deles agora, e a câmera de alguém vai parar, vai desligar, tá ligado? Então, assim, já tem esses problemas naturais. Se a gente não está preparado para, mesmo preparado para eles, a gente por dificuldades, que dirá a gente não aparece. Então tem essa questão da adaptação para os recursos online, né? O que eu vou falar é contra, vergonha de dizer, mas parece que eu vou falar para me gabar. Meu primeiro emprego foi como professor de informática. Eu dava aula de informática com 17 anos. E, legal, não, porque então eu deveria ser um cara que tinha que estar habituado com todos os recursos. Me peguei, mas assim, e agora? Ferrou, né? A gente tá usando uma chave de transmissão e de repente uma outra pessoa querer usar a chave de transmissão para transmitir uma outra coisa. Meu Deus, de repente para cupcake no RPG, né? Então, as pessoas têm que estar ali preparadas, tem que ter no meu entendimento, né? Se treinarem e praticarem, né? E porque os problemas vão aparecer, e quando aparecer, fazer igual no RPG, improvisar, né? Igual no RPG, você tem que ter uma campanha pronta. Não adianta ir lá sem querer ter nada pronto. Mas mesmo tendo pronto, você não significa que tem que fazer um trilho de tijolos dourados, que a pessoa tem que seguir aquele caminho. Na hora que aparece o momento do improviso, você improvisa. Eu acho que é a primeira situação. A segunda é a questão mesmo que está relacionado com o que a gente falou de público, que é como acessar esses públicos, né? Então, a Vivi falou muito da questão assim, qual é a melhor plataforma dependendo da situação. O Discord ele não é muito intuitivo, é incompleto, né? Alguns outros são mais fáceis, mas faltam recursos. E a gente tem que virar um planewalker das plataformas aí também para resolver essa situação. Beleza. Vivi, você que fecha a roda. Nossa, a Clarissa, ela já falou assim, tipo, praticamente que você tropeça de cara com quando você vai mexer, né? De cara não, porque assim, você descobre um problema na hora que você resolveu o outro, né? O desafio, quando você começa a mexer, ele terminou o outro. E a moderação realmente, em evento, com qualquer minoria, um simples bate-papo hoje nosso, a tag, por exemplo, de RPG Cultura ou Mulherzinha, tem os trolls, plataformas, e eles vão por tag, né? Então chegou numa das atividades do Anima Geek que foi um ataque de cinco trolls ao mesmo tempo, sabe? E tipo, foi a atividade de um rapaz. No cara antes dele, tipo, vai falar assim bem genérico, tipo, o loirinho de olho azul, ninguém brigou. No rapaz passando o sistema dele de cultura afro-brasileira, apareceu 5 bots do nada. Aí a gente, tipo, bot não, né? Pessoas, troll. Servidor do astronauta, a gente teve que sair correndo, porque de repente, uma segunda-feira, 6 da manhã, começou a pipocar link de pornografia. E do tipo, vai, bloqueia, corre de cá e corre de lá. Porque eles vão o bot é programado para um horário ruim e o troll não tem o que fazer, ele fica lá enchendo a paciência, né? E as tags que ajudam a gente a divulgar, porque a divulgação também é uma coisa muito chata no evento virtual. Porque agora na pandemia, ainda bem que tem muita coisa acontecendo, mas é ruim que tem muita coisa acontecendo. Então a pessoa ela não sabe o que ela vê. Porque, pô, a live agora, nossa, tem gente que não sabe que vai subir no YouTube depois. Aí ela quer assistir ao vivo. Ou é um outro assunto que a pessoa quer o ao vivo e não o YouTube ou o Facebook, porque ela quer mandar dúvidas. Então, eu acho que uma das não chega a ser o maior problema ou empecilho, mas que a gente sofreu, e eu agradeço muito igual no Dia Nacional ao Lucas Malk, que ele foi do tipo, além do Raga, que foi o nosso anjo da transmissão,
Porque a ideia de vocês no RPG de mulherzinha, de passar para outros canais, é maravilhosa, porque o Raga passou 2 dias transmitindo ele sozinho, né? Claro. Por isso que a gente está muito discutindo a ideia de vocês, que foi muito, tipo, aliviar o Raga. Mas o coitado do Lucas, a gente não previu a divulgação das oficinas. Então teve dia que teve 16 posts no mesmo dia de atividade. O coitado do menino já estava correndo e gritando em círculos. Ele foi travado no Instagram e ficou sem acessar o Instagram por 8 dias depois do evento por excesso de post. Travou todas as contas dele que ele gerenciava. Então, precisa, tipo, não é de infraestrutura, mas na divulgação tem que prestar um pouquinho de atenção pelo tempo que você vai passar e onde você vai mandar. Porque às vezes um canal amigo te enche de post, enche de público, de gente fazendo. Ou você esqueceu de passar uma, outra divulgação, uma subiu por cima da outra, vamos dizer assim, na linha, às vezes a pessoa fica sensível, né? E sempre façam backup das palestras, gente. Sempre, sempre. A única palestra que a gente não fez backup, a pessoa precisava dela para a faculdade. E foi tipo aquela coisa do... Meu Deus. Porque na correria, aquela que se você tiver um anjo para te ajudar ali, deixa um só para fazer backup. Para gravar, para salvar. Porque ajuda muito quem continua nessa área e vai para educação, psicologia, pedagogo. Tem gente que pediu para trabalho e a danada da palestra a gente não tinha o backup dela. Tipo, até hoje fica dor na alma de não poder ter passado. As questões. E cair ligação, travar computador. No dia da palestra com intérprete em letras, o intérprete ficou sem câmera. Como é que você faz? Ele podia ficar sem áudio. Sem a câmera. Ele podia ficar sem áudio, mas não podia ficar sem câmera. Exato. Aí a sorte que teve um outro rapaz que ia falar, né, no coisa, ele não ia ser intérprete. Ele falou, não, beleza, a minha parte, o fulano já trabalhou comigo, ele sabe o que eu vou falar. Eu faço a parte de intérprete. Porque, e ainda foi assim, na hora que caiu a câmera da pessoa que era intérprete, caiu o fundo da câmera em cima. Então a gente ainda ficou tipo, meu Deus, será que se machucou? Foi, olha... as loucuras de cima da hora que acontecem. Isso não é empecilho, gente. Só espero que depois vocês vão rir o que aconteceu. Deixa sempre o sal de fruta perto, porque vai dar um gastrite de refluxo, você vai ficar nervoso. Deixa aquelas bolinhas anti-estresse. Ô Vivi, lembra do Perrenguique? É o Perrenguique. Tem que gravar outro. Foi Perrengue, que foi um cast só pra falar de perrengue em evento geek de RPG. E vai ter o outro perrengue, com direito até incêndio no lugar. Que o Leandro Godoy da confraria falou que pegou fogo no lugar. Eu sei. Agora a gente já tem a Clarissa pra chamar também, pra contar Bora. o geek pra gente. Porque é a reunião de todo mundo pra lavar a alma chorando junto. Comunicação, cara, não pode dar errado. Porque é muita informação mesmo pra passar. E a gente sofreu muito com isso, porque, tipo, de repente a gente viu que tinha que fazer uns bilhões de posts pra todas as pessoas que iam participar, e aí colocar todos os convidados. E aí na hora que a gente viu, não tinha dias suficiente pra fazer a postagem. Não cabia. Igual exatamente a mesma coisa que você falou, assim. Então, é uma coisa que eu acho que o ponto-chave é não vão ter problemas, a menos que você já tenha organizado o evento antes. E mesmo que você já tenha feito isso, vão surgir outros problemas que vão ser específicos daquela nova situação que você não antecipou. E aí planejamento nenhum vai resolver 100% problema, né? Precisa ter muito jogo de cintura e muita sal de fruta para aguentar a ansiedade. Foi no Peru, foi no fim de agosto que o Meet deixou de pegar só por 60 minutos. E quem disse que a gente que narra, o pessoal que narra lembrava dessa data? Porque, sei lá, você vê notícia na internet, você pula. Aí foi, sei lá, terça-feira e tinha mesa na quarta. Aí veio a mensagem, o Meet só tem 60 minutos, mas pode estar 24 vezes. Aí como é que você, de repente, no meio da cena, vai atacar, cai a ligação? Porque teve mesa que aconteceu isso, o pessoal não leu a mensagem no grupo. E pra achar por onde narra
Meu Deus do céu, como é que faz? Porque acontece, você não lembra que a danada da plataforma vai fechar? Nossa, é umas coisas assim que, tipo, vale a pena, porque se você resolve esse problema aqui, você já tá preparado para mais um monte. Eu vou citar aqui um caso, baseado no relato da Vivi, da perda da gravação de alguma atividade. Quando eu comecei a produzir vídeo para o YouTube, eu dependia só da transmissão, eu não gravava. E aí eu comecei a perceber que o vídeo ficava muito cortado, porque aqueles vai e vens da conexão. Quando a conexão fica ruim, ele interrompe e só volta quando a conexão tá boa. Aí tudo aquilo que foi dito entre isso, ó, foi-se, já era. Então o que eu comecei a fazer? No OBS, já fica até a dica que tem quem estiver assistindo, o OBS tem a opção de gravar também. De lá para cá, tudo que eu faço tá gravando ao mesmo tempo que está transmitindo. Porque depois que termina, eu avalio se a transmissão ao vivo foi boa o suficiente para ser reaproveitada. Se ela não for boa, eu uso gravado. Fica aqui a minha dica para vocês. Boa, boa. No Anima Geek aconteceu em algumas atividades, porque aquela coisa, se você grava, não tem como você participar ao vivo, né? Para pessoas estarem no chat e tal. Agora, se você faz ao vivo, pode ter esse problema de quedas, as falhas que acontecem. E aí teve uma galera que fez um hibridismo, assim, gravava a oficina, mandava para YouTube e ficava no chat assistindo a estreia com a galera e fazendo as perguntas. Então fica uma outra dica aí também, que em algumas situações deram certo, né? Boa, boa. Vamos então agora à terceira pergunta norteadora. Para aqueles que desejam planejar e executar um evento ou encontro online de RPG, quais formatos você recomenda como alternativa a serem realizados? E dessa vez, para começar, convido o Maurício. Bom, eu sou aquela pessoa meio prolixa que começa sempre uma resposta com depende, né? Então, assim, se a gente está falando de um evento, por exemplo, para narrar RPG, de um modo geral, você tem que estar preparado para as plataformas. Então, eu quero fazer um evento onde a ação em si vai ser narrar para uma galera e streamar a mesa, né, a sessão. Então, tenha tudo preparado. Aquilo que a gente acabou de falar, se é uma coisa que dá para você gravar primeiro e estrear online depois, você já faz isso, que você tem a segurança da gravação. Se já é uma coisa que depende do chat, depende da participação do público, aí você pode fazer esse hibridismo que eu falei, né? Que alguns fizeram e deu certo. Para alguns casos não tem como, né? Por exemplo, você vai fazer uma oficina, não é RPG no caso, mas uma oficina de origami, por exemplo, e a pessoa tem uma dúvida na hora de como dobrar o papel. Mas eu não estou entendendo. Aí não tem como parar o vídeo, né? Que está acontecendo, para você explicar. É um exemplo de que em algumas situações, por isso que eu digo, tudo depende, né? Se você vai fazer uma mesa de RPG, se você vai fazer aí você tem que ter só as plataformas tudo certinho, pré-testado. E mesmo pré-testado a gente sabe que pode dar errado algumas coisas, né? Se é um bate-papo, igual a gente está fazendo aqui, a mesma situação, né? Esse pessoal não vai ter rolador de dados, mas as situações são muito parecidas, né? E aí eu acho que para não ficar querendo dar dicas, porque até a gente está aprendendo, né? Eu estou aprendendo muito ainda. Mas eu acho que a coisa que mais me salvou de não ficar estressado é se estressar. É você pensar que tudo pode dar errado. E assim, a gente lamenta, claro, a gente queria um negócio redondinho, queria aquela coisa perfeita, com os fogos de artifício no fundo. Eu ainda não ouvi os... Eu queria fogos no fundo. Muito alto, parece ser meu vizinho. E aí, assim, quando acontecer, quem sabe faz ao vivo. E quem sabe quem faz ao vivo sabe, também vai dar essas situações. Então não adianta a gente ficar se lamentando, senão você vai desistir, né? Eu ia falar brincando, mas é uma brincadeira meio chata, né? Meio boba. O que você quer fazer? Não faz, vai estressar, né? Não, faça. Só que tenha esse entendimento de que
se vier o estresse, isso não pode tomar não pode tomar uma dimensão maior do que você já sabe que vai ter, né? O que deveria ter. Eu acho que é isso. Boa. Vivi? Olha, é difícil completar quando o pessoal já fala tanto, né? Já fala tanto, não, já fala bastante das coisas. Desculpa. Não, eu e o Maurício, a gente tem o mal de falar muito, né? Tadinho, o Raga já tá. O Maurício e o Raga já estão acostumados comigo falando muito. Clarice hoje é a vítima aqui chegando. Isso, ótimo. E acho que a gente vai ficar muito tempo com um evento virtual, assim. Tava hoje uma conversa num dos grupos aqui no Discord, e ele é bem constante em mensagem de texto, e como que você convence o evento virtual quando tá tendo uma Copa de futebol, né? O jogo levou o jogador, tirou o jogador, não fez o teste. Tipo, olha a encrenca. Então, tipo, vamos continuar no evento virtual, vamos continuar fazendo as coisas para evitar a festa do Covid da variante Delta, tomar vacina. E vamos focar em que é mais fácil, gente. Evento virtual, você vai sem banho, você vai de pijama, você vai de camiseta velha, sem pentear o cabelo, sabe? Você continua com os gatos, com os cachorros, com as crianças em casa, não paga entrada, né? Dá pra ver eventos de outros lugares. Tipo, a RPG de Mulherzinha pegou gente de tudo quanto é canto. Nós tomamos um susto quando, veio uma pessoa do Acre no Anima Geek. Aí o Dia Nacional também tinha gente de tudo quanto é canto falando e contando experiência, iniciativas que a gente nem sabia que existiam, né? E para formatos disso, pra ajudar a vida isso, como o Maurício falou, gravar antes. Subir para as agendas do YouTube e ficar ou o palestrante ou um dos palestrantes respondendo a perguntas no chat é muito bom quando a gente tem medo da internet cair. Então, se dá para você, se o seu assunto é legal, você acha que você tem melhor tempo para gravar antes, ou até agenda, né? Tem gente que a gente quer convidar, mas quer trabalhar de fim de semana à noite. E o evento está lá, o maior horário de público. Então, grava e sobe, que você já evita esses assuntos. Multiplataformas, você passar, Twitch, YouTube, Facebook. Eu ainda tenho uma opinião foda nisso. Até bom que eu pergunto para as meninas do RPG de Mulherzinha, porque eu fico sempre na dúvida, isso ajuda ou atrapalha? Divide muito o público? Passar, divulgar em 3 plataformas? Porque eu sei que o OBS é meio complicadinho de passar, né? Quem aprende uma vez, aprendeu para sempre, mas ele aguenta. Precisa de um computador bom para passar para 3 plataformas? Porque a gente também fez isso. Fulano não tá na live, mas ele tá hosteando. Passar a senha foi muito faz senha temporária e passa. Né? As senhas já iam do a senha já ia assim pro amigo que ia transmitir. É uma porcaria isso aqui. Aí a pessoa já recebia a senha desse jeitinho. Do teve uma senha que me mandaram que tava escrito a idiota esqueceu. A idiota esqueceu. A pessoa teve que fazer isso pra passar, por causa do desespero de cair uma luz aqui em casa. Então, sempre ter. Na hora de evento virtual é a hora que você tem que ter os seus amigos e um amigo é muito bom para você organizar e passar link. Uma boa sala de recepção. E as pessoas têm usado muito mais o Discord atualmente. Mas a Twitch, ela tem cara de moderna. Se o seu público for moderno, se for pessoal mais novo, se não for cringe, que nem a gente, se não for cringe que nem a gente, vai pra Twitch em vez do YouTube. Porque os cringe adoram o YouTube. Cringe adora YouTube e Facebook. Instagram é uma opção legal também, se a palestra é curta. É um pouco do que o Maurício falou. Depende, que público você quer no seu evento. E usa todas essas plataformas. Se você testar um pouco antes, você consegue fazer relação com tutorial, você tira dúvida, tem bastante vídeo. Mas o lance é, tenha sempre alguém para te segurar. Porque
frase mais falada em todos os eventos até hoje é: vocês estão me ouvindo? Ou Tipo, seu microfone está mutado. Ou seu microfone está mutado. São os dois opostos. Seu microfone está mutado. E sempre por via das dúvidas, coloca que o canal é maduro, porque na hora que você fala pra pessoa, o seu microfone está mutado, 80% dos casos volta o som xingando. Aí, tipo, se você não for editar o áudio, já volta xingando. Não tem um que volta do tipo, ai, 1000 perdões, a pessoa já fala, tá que pariu, eu não acredito. Tipo, é sempre assim. Xinga igual aquele Jesus do Porta dos Fundos, né? Ô bodega. É o bodega. Boa. Clarissa, tem uma pergunta aqui do Raoni Marcel que eu acho você a mais indicada para comentar, porque eu escutei em um dos vídeos do RPG Mulherzinha uma fala nesse sentido muito legal. Eu acho que você é a pessoa mais indicada. Ele perguntou o seguinte: quem ou quais pessoas e ou grupos estão faltando participar de eventos de RPG? Acho que antes da gente fazer essa pergunta, a gente tem que olhar ao redor, né? Quando você abre uma live de RPG, quem tá jogando? Quem tá nela? Quando você procura podcast de RPG, quem tá lá? Você escuta vozes femininas? Você escuta pessoas LGBT? Você escuta pessoas negras? E aí, é justamente quando a gente enxerga a ausência, é que a gente, né, quando a gente vê a falta, é que a gente começa a tentar subrepresentado. Você precisa por um grupo que não está ali, ou pelo menos não está tanto quanto deveria. E basicamente quem não tá são as minorias, assim, são as minorias que de quantidade, são minorias em termos de representação. Então a gente tem poucas mulheres aparecendo, não que elas não existam, elas existem, elas fazem muitas coisas muito fodas, mas elas não aparecem. A gente vai pegar todo esse espectro e ver que tem muita falta dessas pessoas também. Não é porque elas não existem, é porque, de novo, elas não aparecem. Não é dado espaço para essas pessoas. A gente tem uma puta de diversidade racial. A gente não vê pessoas pretas, a gente não vê pessoas indígenas, a gente não vê, muitas vezes, pessoas amarelas. E, de novo, não é porque essas pessoas não existem, é porque elas não são dadas espaço. Muitas vezes, a falta de espaço para elas existirem e faz com que menos gente ainda entre. Representatividade é importante por causa disso também. Porque é se vendo nesse espaço é que você entende que você pode ocupar ele. E quanto mais gente de um certo grupo tem, menos você vai ser por isso. Então, a gente teria, por exemplo, menos fetichização de pessoas amarelas, né? Se a gente tivesse mais presença dessas mulheres, dessas pessoas, não só mulheres, né? Homens também. Para mostrar quando esses problemas acontecessem, quando o racismo acontecesse. A gente teria mais RPG, mais histórias que tratem, sei lá, de afrofuturismo, por exemplo, ao invés de falar de pessoas pretas com pessoas que não é verdade, nem de perto. Então, no final das contas, acho que um exercício muito importante da gente fazer é entender quem eu estou vendo, porque eu estou vendo Terminou? Aham. Desculpa, acho que foi resumo, né? que deu um corte aqui pra mim. Foi mal a internet, gente. Beleza. Maurício, você gostaria de contribuir? Eu acho que um pouco também, assim, dentro do... é que nem a Vivi falou, a Clarissa foi completa, né? Mas, inclusive, traz até coisas pra gente pensar. Se eu falar o grupo errado, eu peço 1000 perdões agora, mas eu acredito que tenha sido a Aliança Potteriana, um grupo que fez uma vez um debate com mulheres gays, né? Você tava nessa... Você lembra de alguma coisa assim? Você tava nessa época? Já faz um tempinho, eu acho. Aí a Priscila, da Aliança Potteriana... Eu fui em... que eu sei.
dispositor. E você fica com outra cabeça quando você tá dispositor. Então Não, foi uma atividade online, um bate-papo, eu não vou lembrar agora. Então e assim, como eu falei, posso estar errando, mas eu acho que foi a Alissa Floriana chamando mulheres, debate sobre como que é o mundo nerd e tudo mais, né? E aí, assim, às vezes, o fato que nem a Clarice falou, né? É minoria de. Não minoria de quantidade, mas de representatividade, né? Quando minorias ali sendo representadas, a mulher não está sendo representada, acaba que surgindo também algumas questões assim, alguns eventos, alguns debates online sobre isso. Só que são muito esporádicos. Eu acabei de dar um Google, enquanto a Clarice estava falando, eu estava procurando aqui no Google para achar, para saber se era da Aliança, de quem que era. E eu não tô achando, eu não sei se o vídeo foi numa Twitch, e aí às vezes não ficou gravado. Enfim, né? É um tipo de conteúdo que eu acho bem rico e precisa ser melhor considerado, né? Precisa ser melhor exposto, né? Ter uma visibilidade maior e tudo mais quando tem. Mas o ideal é que não precisasse ter esse conteúdo, porque não precisava, que não houvesse, né, a minoria em representatividade, e que sim fosse tudo em todos os aspectos, né, de mulheres, de negros, de homossexuais, né, fosse tudo mais justo, né. Como não tem que ter esse destaque sim, e eu acho que é isso. A Clarissa falou de forma muito completa, assim, só pra... Também tá um ponto, inclusive, rapidinho. Uhum. Desculpa, Vivi. Não, mas que é justamente sobre essa questão, na verdade, duas coisas, né? Primeiro, sobre essa questão de o ideal era não precisar. E realmente, o ideal era não precisar. Só que, assim, enquanto a gente tem essa discrepância tão grande, né, é muito necessário que a gente crie esses espaços e que a gente faça questão de criar esses espaços e de que a gente cobre esse posicionamento de outras pessoas também. Então, sei lá, você abre uma live e tem uma mulher, porra, por que só tem uma mulher? Você só conhece uma mulher que joga RPG? Não é possível que você só conhece uma mulher que joga RPG. Se você já aumentar a sua roda de amigos, é isso, foi esse caso, sabe? E o outro ponto em relação a sobre o assunto, ou por que essas mulheres são chamadas para conversar, por exemplo. E aí eu tô falando sobre esse recorte de mulheres, mas isso vale para qualquer outro grupo. Vai mudar um pouquinho o assunto. Mas uma coisa que a gente queria combater muito no RPG de Mulherzinha era que é muito frequente uma mulher receber um convite para falar sobre como é ser mulher no meio de RPG. E, mano, eu não quero falar sobre como é ser mulher no meio de RPG, sabe? Foda-se, eu quero falar sobre as coisas que eu faço. Eu quero jogar RPG, eu quero falar sobre, sei lá, como criar personagem, como mestrar, dar dicas de coisa, sabe? Tipo assim, a gente é muito mais do que só ser parte daquela minoria. A gente precisa começar a entender esses grupos como sendo grupos diversos dentro deles mesmos. Você não vai chamar uma pessoa só porque ela é negra pra uma live, pra ela contar sobre como é difícil ser negro. Todo mundo sabe, abre o Google, que você vai ter uma série de informação sobre isso. Então, vamos chamar as pessoas pra falar sobre o que elas fazem de construtivo mesmo. O que elas fazem por si mesmo, o que é a realização dela, e não só quem que ela é, como que ela nasceu. Perfeito, só pra ficar dando depoimento, né? Exatamente. Uma das pessoas... Nossa, a Clarice falou tudo. Você falou perfeito. É só bater palma. Você falou esse final, então foi, mas foda-se, não aguento mais isso. É uma merda, mano. É uma merda. Vivi, quer complementar, Vivi? Não tenho o que complementar, é exatamente isso. Tipo, pelo amor de Deus, sei lá, me chama pra explicar ferramentas online de jogo e não do tipo, o que é ser uma mulher no mundo da série. Cansei, o que é ser mulher tradutora. Não quer falar, ninguém quer mais. Tipo, para. Olha, maravilhoso, não tenho o que acrescentar. Com certeza. Não sei se vocês acompanham a Renata Bruscato, que é uma das integrantes do Caquitas. É muito legal, eu me espoco de rir com o desabafo dela. É sério o desabafo dela, gente, vamos levar a sério. Mas ela consegue colocar de um ponto que dá pra sentir a impaciência que ela já não tem mais com esse tipo de abordagem. Falando nisso, eu queria deixar aqui um beijão pra Renata, uma pessoa maravilhosa. É incrível. Então é isso. Bom, deixa eu ver aqui, o Gustavo
Ele disse o seguinte: pode crer, é foda quando o indivíduo é reduzido ao seu estigma e não tratado como indivíduo. Beleza. Bom, vamos agora nos encaminhando aqui para as considerações finais, que é o momento em que os convidados irão falar alguma coisa que ficou na mente. Eu podia ter falado isso, assado, cozido e frito. É agora que ele coloca seus últimos comentários, ou ela também, e também falar dos seus trabalhos, fazer seu jabá e dizer um até logo para a galera. E para começar, Vivi. A primeira, acho que pelo menos a cabeça, assim, não vem nada que não tenha sido falado, né? Tipo, a participação foi muito legal. A Clary já ia ficar íntima e chamar de Clá, mas a Clary ela foi super ótima e concisa para falar. Maravilhoso. O Má também, o Má, coitado, caiu nesse meio mais ou menos que nem eu, tipo, cai já tô ficando o que tem que fazer. E tipo, gente, façam os eventos virtuais, sim, se vocês têm vontade, façam, tirem dúvida com outros canais, em grupos. Vamos manter esse pessoal seguro, tipo, e lá de RPG é uma das coisas que a gente adora, as pessoas gostam de fazer. E você conhece muita gente, você conhece produtor de conteúdo, você conhece ilustrador, você conhece de um tudo, jogador, de tudo. É muito bom. O bom desses eventos é conhecer gente. A gente ia para evento presencial conhecer pessoal. E hoje no virtual você tem, né, como conhecer essas pessoas e convivendo, entrando em comunidades. Então vão e façam. O Dia Nacional do RPG vai ser em fevereiro, ano que vem, né? Um pouquinho de trabalho. E nós já estamos mexendo com algumas coisinhas, vendo lista de convidados, analisando como vai fazer. Depois de um ano, tem, né? Tipo, várias ideias de fazer o evento que a gente não tinha pensado. Teve RPG Con, essa semana tava a Gen Con, teve o Doff Day. Foi agosto e o começo de setembro foi super corrido de evento, tipo, teve bastante. Vai trocar as figurinhas, aguardem novidades, e o servidor do evento a gente tem mantido tanto com o RPG em Debate, vai começar os casts do Técnicas Secretas, as tão faladas Técnicas Secretas do RPG, dia 11 aí tem a estreia, tem mesa de RPG rolando. Gente, cheguem tanto o servidor da RPG e Cultura quanto do Nacional da RPG aqui no Discord. Cheguem para bater um papo, pra gente ver, e principalmente para saber o que vocês querem ver para fazer o próximo evento, né? O que acontece no próximo depende muito do que as pessoas criam agora. É isso. Clarissa, sua vez. Boa. Acho que assim, não tem muito que acrescentar mesmo não, mas acho que um ponto muito importante a pensar na hora de organizar um evento é o que você quer alcançar com isso. Qual que é o seu objetivo? O que você vai fazer nesse evento? Eu acho que isso ajuda muito a pensar no que fazer, em como fazer, o que alavancar, quais são as ferramentas necessárias, até o que vai ser usado, e quem vão ser as pessoas que você vai chamar para fazer junto com você, porque, né, isso é importante também. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados que a gente teve, assim, que a comunidade que a gente constrói, assim, conforme ele falou. Mas a gente pensar o que também, assim, isso faz toda a diferença. Acho que essa intencionalidade, ela faz muita diferença na construção de qualquer coisa. O RPG de Mulherzinha, infelizmente, acabou. Ele foi durante uma semana. Com tudo certo, ano que vem tem a segunda edição, que a gente quer que aconteça. Mas todas as lives, elas aconteceram basicamente na Twitch. E a gente tá criando uma playlist no YouTube. Eu não tô mais... Então, a gente vai acrescentando lá na playlist. Aí ela tá disponível pra todo mundo. Então, vão lá conferir também. E no nosso Instagram tem a divulgação de tudo que acontece com todas as partes. Tem compilado uma galera muito legal, que tem muitos conteúdos muito diversos. Super vale procurar por pessoas diferentes, assim, pra gente poder, né, buscar inspirações, novas pessoas, novas conexões. Assim, no Mímico, a gente normalmente é um evento, a gente é um canal, mas a gente joga todas as quartas e sábados. Normalmente D&D, de vez em quando brota um sistema aleatório. Mas a gente também... A gente faz uns papos interessantes também no podcast.
interesse em ouvir mais a gente falando sobre a vida e jogando uns jogos muito malucos, cola lá também. Show. Maurício, você que fecha. Eu achei que muito bom. A ordem, eu falo pra caramba. Se fosse a Vivi, eu primeiro, mas se você for a última, não vai ter tempo pra você. Se eu falar, você tem, eu vou falar o seu tempo também. Mas eu queria agradecer esse bate-papo. Também quero agradecer a Vivi, porque a gente falou muito aqui das dificuldades e tal, e se não fosse a Vivi no coletivo com a gente agora, a gente não teria feito os Anima Geeks acontecerem e tal. Então, ela foi uma peça fundamental. Essa, né? Nossa, que objetificação. Mas enfim, obrigado, Vivi. E outra coisa que eu senti, que a gente, antes de começar o bate-papo, a gente tava conversando com o Rodrigo, eu falei assim, a gente mal se fala, né? A gente se fala nos eventos e tem os bate-papos, a gente se encontra, depois some, depois aparece de novo, e é a correria. Eu sei a correria que todo mundo tem, todo mundo sabe as correrias de todos, mas acaba que a gente não conseguindo se linkar muito. E eu queria deixar uma mensagem pra gente tentar se aproximar, né, nesses momentos também, né, a gente falou agora, né, não só para fazer debate, mas para jogar também, né, a gente enquanto indivíduos também, né, e o Raoni participou ali no bate-papo, então a gente tá sempre participando dessas coisas juntos, mas ao mesmo tempo a gente não consegue, sei lá, jogar um RPG, fazer uma atividade da gente pra gente, né, sei lá, e não que fosse exclusivo, né, mas inclusivo. Mas que também a gente pudesse participar e não só ficar idealizando ou ficando só nessa vibe de organizar as coisas, né? E é isso, eu acho. Isso é rápido. Um D20, eu tirei 20 no dado. É isso, eu agradecer. Show. Antes que eu encerre aqui o debate, fazer aqui o registro que a gente teve a presença da galera da Nação Garou fazendo um raid aqui. Muito obrigado ao pessoal da Nação Garou. E deixo um uivo para vocês. O vídeo não vai aprender a clipar, que eu descobri que dá para gravar uns minutinhos aí. Boa. Tá vendo? Bom, estamos chegando ao final de mais um RPG em Debate, cujo tema foi realização de encontros ou eventos online de RPG. Quero agradecer a Viviane, a Clarissa e o Maurício por terem reservado algum tempinho de sua vida num domingo à noite para falar desse assunto chatíssimo que é RPG. Nossa, muito chato. Mas enfim, quero agradecer a quem participou assistindo a gente, seja também no chat. Muito obrigado, vocês aqui fazem isso aqui ficar muito bacana. Então desejo a todos uma boa semana, continue se protegendo, a pandemia ainda não acabou, então se protejam e protejam também o seu próximo. Estamos todos juntos e coletivamente a gente vai superar isso. Sendo assim, peço para que os convidados junto comigo digam até logo para a galera. Falou! Falou!